Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no dia de hoje nós vamos falar sobre uma novidade que o Nubank lançou agora em julho de 2024. Para ser mais específico, no dia 16 de julho de 2024, o Nubank lançou dois novos ETFs que investem diretamente em ações, tá? Bom, segundo aqui a gestão do Nubank, eu concordo inclusive com eles, um ETF é para quem busca mais segurança, menos volatilidade. O outro ETF é mais agressivo, tem bastante ação ali para quem busca crescimento e também quer colocar o seu patrimônio mais em risco, digamos assim. Mas neste vídeo eu vou te dar uma conclusão do que eu achei sobre esses novos ETFs. Vamos falar da taxa de administração, vamos falar das empresas que compõem esses ETFs e eu vou te explicar tudo, tá certo? Até mesmo como você fazer a contratação desses dois novos produtos que o Nubank lançou. E hoje, dia 16 de julho de 2024, trago no mesmo dia que começa a ser comercializado esses ETFs na Bolsa de Valores, a notícia aqui para vocês, tá certo? Então, quem está inscrito no canal Mestre da Riqueza sempre terá novidades mais rápidas. Importante que você esteja inscrito aqui no canal Mestre da Riqueza, já aperta aqui o botãozinho de inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para que você não perca nenhuma novidade que eu trago aqui para você. Então, meus amigos, na Bolsa de Valores agora você já vai encontrar dois novos ETFs. O LVOL11, né, que é o Nu Ibov Smart Low Volatility, e nós temos também o Nu Ibov Smart High Beta B3, o REIT 11, tá? Vou deixar aqui a sigla dos dois, né? O LVOL11, tá? Que vai ser de baixa volatilidade e nós temos aquele mais agressivo, que é o REIT 11, vou deixar aqui para você. Bom, ambos passam a ser negociados, né, na B3, tá? No dia 16 de julho de 2024. Então, já no dia de hoje, você encontra esses dois ETFs direto na Bolsa de Valores. Bom, o aporte mínimo para cada ETF será de R$100 e terá uma taxa de administração de 0,5% ao ano, tá? Bom, vamos começar a falar aqui sobre o aporte mínimo, né? Eu não acho que é um valor muito alto para que você possa fazer os seus aportes, tá? R$100 já consegue atingir aí o público, né, mais iniciante também, porque R$100, apesar de ser um valor aí até elevado para a maior parte da população que deseja investir, muitas pessoas às vezes não conseguem investir R$100, né? Muito menos R$50 já é difícil para uma parte da população, né? Então R$100 não é tão baixo, porém consegue atingir aí uma grande parte da população que porventura consiga investir R$100. Então, em questão de liquidez, né, em questão de compra, de venda, eu acredito que vai atingir aqui um bom número, até porque o Nubank hoje, né, a gente já tem aí pelo mundo mais de 100 milhões de clientes. Aqui no Brasil também deve passar de 100 milhões de clientes, só falando em Brasil, aí nos próximos anos, né? Então, o Nubank ele já tem uma base muito grande, tá, de clientes que são apaixonados aí pelo banco e muitos vão acabar adquirindo aqui os dois ETFs, tá? Ou, porventura, quem é mais conservador, aqui no caso o LVOL11 e quem busca mais agressividade, o REIT 11. Mas eu vou dar a minha opinião, tá? Se eu compraria ou não aqui no final do vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre os dois ETFs agora. Bom, vamos falar primeiro aqui o de baixa volatilidade, que é o LVOL11. Tá? O LVOL11 no caso, né? Ao todo, 30,6% das empresas que estão aqui no ETF, no fundo, no caso, são de utilidades públicas, tá? Como, por exemplo, empresas elétricas ou companhias de saneamento. O outro percentual aqui, tá? Também um grande percentual, 19,5%, são de ações do setor financeiro. E realmente são setores mais perenes, tá? O que é um setor perene, né? Imagina que você foi viajar aí para o Nordeste do país, você mora na região Sudeste e foi lá para o Nordeste, tá? Só um exemplo aqui fictício. Bom, vou 30 dias de férias com a minha família. Quando eu volto para minha casa, embaixo da minha porta vão ter aqueles boletos famosos de cobrança, que geralmente o que são? Conta de água, conta de luz, é o seu seguro do carro ou seguro da sua casa, tá? Então são setores perenes, porque eles têm receitas previsíveis. Mesmo que você foi viajar durante 30 dias, não fez o uso do serviço, você vai ter que pagar tua conta de água, tua conta de luz, o teu cartão de crédito, tá? O seguro do seu carro. Então são despesas que você não escapa no seu dia a dia, e aí essas empresas elas têm uma receita mais previsível e são setores que a gente costuma falar que são mais perenes, tá? Então a maior parte aqui do LVOL11 está investido em empresas perenes que realmente são de baixa volatilidade. Mas vamos dar uma olhada aqui empresa por empresa para ver se realmente eu gosto
né, enfim, desse ETF, se eu achei que foi bem alocado ou não. Bom, então vamos lá, vamos começar pelas empresas elétricas. Aqui no caso, dentro do ETF, o LVOL11, ao você comprar uma cota, você de quebra será sócio aí de Taesa, código TAE11, da ENGIE, tá, código ENG3, CPFL, tá, CPFE3, Equatorial, né, o código EQTL3, a Transmissão Paulista, TRPL4 e a Copel, CPLE6, tá? Bom, todas as empresas de elétrica eu gosto, tá? Por exemplo, eu tenho em carteira Taesa, eu tenho em carteira Transmissão Paulista e eu tenho em carteira Copel, tá? E também teria ENGIE, aqui se pudesse escolher mais uma empresa para entrar na minha carteira. Então eu acredito que todas as empresas aqui de elétricas, elas realmente estão muito bem representadas. Bom, vamos falar aqui de uma empresa de saneamento que está aqui dentro aqui do escopo também do ETF, que é a Sabesp, né? Código SBSP3. A Sabesp que está passando agora por um período de privatização, né? O governo do estado de São Paulo, através do Tarcísio de Freitas, está privatizando, ou seja, tirando boa parte ali da mão estatal e jogando para o mercado privado, o que eu considero ser muito positivo, tá? Então, Sabesp também considero ser uma empresa perene, uma empresa estável para se investir. Bom, seguindo aqui, nós temos também a Energisa, tá? A Engie 11, também considero uma empresa bem interessante. Nós temos BB Seguridade, BBSE3, que é uma empresa de seguros, considero também uma empresa interessante, tá? Itaúsa ITSA 4, né, que é uma holding, mas grande parte da sua receita vem de Itaú e ao mesmo tempo o ETF também está investindo em Itaú, código ITUB4. Tá? Continuando aqui nos bancos, nós temos também Banco do Brasil e Banco Santander, tá? O Banco do Brasil, código BBAS3, Santander, SAMB11, tá? Eu particularmente gosto muito de Itaú e gosto muito aqui de Itaúsa. Também gosto bastante de Banco do Brasil, inclusive eu tenho em carteira Itaú e Banco do Brasil. Já o Banco Santander, eu particularmente não gosto, tá? Mas aqui foi parte aqui da estratégia de Nubank colocar o Santander, tá? É um banco que também não sofre tanta volatilidade, mas particularmente eu não gosto muito, tá? Bom, nós temos aqui, seguindo a sequência de ações aqui dentro do ETF, nós temos a Klabin, KLBN11, é uma empresa com mais de 100 anos de história, gosto, uma empresa de celulose, né, que também tem aí grandes reservas, florestas, assim no caso, porque ela extrai muita celulose, tá? E é o mercado forte aqui de Klabin. Tá, eu gosto bastante, é uma empresa que tem mais de 100 anos de história. Bom, seguindo aqui, nós temos uma empresa que é uma empresa commodity, tá, que já sofre mais oscilação, e a Nubank colocou dentro aqui de baixa volatilidade. Nesse caso eu não concordo tanto, acho que a Vale, no caso que colocou aqui, Vale 3, é uma empresa que depende muito do minério de ferro, ela depende extremamente aqui do dólar, né, e da China. Tá, então eu não sei se eu colocaria Vale aqui nesse bolo. Bom, seguindo aqui nós temos a Bradespar, BRAP4, também uma empresa interessante. A Suzano, que também é uma empresa muito similar à Klabin, tá? A SUSB3, então elas vão andar até que parecidas aí, são do setor de celulose, tá? É um setor que também depende bastante aí até mesmo do dólar, enfim, também não deixa de ser uma empresa ligada ao setor de commodities. Bom, nós temos a Gerdau, também mais uma empresa ligada ao minério de ferro, depende bastante aí do minério para produzir aqueles vergalhões de aço para construção, código GOAL 4. Nós temos a Ambev, aí é uma empresa de baixíssima volatilidade realmente, tá? Porque a Ambev ela trabalha com bebidas, né? Todo mundo conhece a Ambev aqui no Brasil, é uma baita gigante empresa aqui do Brasil, mas é uma empresa que deveria pagar mais dividendos, na minha opinião, porque ela tem tão pouca volatilidade que também o ganho dela não justifica muito eu investir nas suas ações. Bom, seguindo aqui nós temos a Raia Drogasil, RADL3 é o código, uma baita empresa do setor aqui de farmácias, né? Na minha opinião, acho que é a melhor e a maior do Brasil, porém a sua margem é muito baixa de lucro, porque o mesmo remédio que ela vende, a Panvel vende também, e aí elas têm que baixar aí a questão do seu preço. Não deixa de ser uma empresa de varejo, só que do ramo farmacêutico, tá? É uma empresa bem defensiva, de baixíssima volatilidade. Seguindo aqui nós temos a LC Agrícola, SLCE3, é uma empresa muito interessante do setor agro, tá? Mas também é uma empresa commodity, vai depender muito da questão do dólar, vai depender muito da questão de chuva ou não, também é uma empresa que traz mais volatilidade. Seguindo aqui nós temos a CCR, que é uma empresa que cuida das estradas pelo país, tá? É uma empresa também de baixa volatilidade. Nós temos a VEG 3, aqui também seguindo a ordem das ações dentro do
do ETF. Bom, a VEG, que na minha opinião é a melhor empresa do Brasil, mas todos sabem que ela tem já um preço esticado. Ali em 2019 e 2020 a empresa se valorizou muito porque o mercado acreditava que ela teria aí um grande crescimento, tá? E até então ela tem que apresentar esse crescimento grotesco, digamos assim, muito agressivo, para que as suas ações possam subir mais e mais. Recentemente nós tivemos aí o dólar saltando de 5 para R$ 5,40 e a VEG é uma empresa que exporta muito, tá? Então, falando agora de julho para frente, é uma empresa que pode se beneficiar. Bom, seguindo aqui nós temos a Vivara, né? É uma empresa que cuida do mercado de joias aqui no Brasil, tem uma reserva de ouro muito grande, também é uma empresa muito interessante. O código da empresa é o Viva3. Nós temos aqui seguindo a TIM, tá? Na minha opinião, eu prefiro a Vivo, né? Eu colocaria a Vivo aqui ao invés da TIM, mas a TIM também é uma empresa interessante. Seguindo, nós temos a Fleury, código FLRY3, é uma empresa que recentemente comprou seu maior concorrente, a Hermes Pardini, é líder no cenário de medicina diagnóstica, né? A Fleury, tá? Uma empresa muito boa, há exames de sangue, raio-x, ultrassom, enfim, que o ser humano precisa e cada vez mais o ser humano está vivendo mais, né? A expectativa de vida fica maior e a Fleury tem muito a ganhar com isso, eu considero ser uma boa empresa. E depois, fechando aqui o bloco, nós temos a Multiplan, código MULTI3, tá? Bom, falando aqui sobre as ações, né, do ETF aqui de baixa volatilidade, o LVOL11, eu gostei bastante, tá, do bloco que foi montado. Nós temos algumas ações que eu acho que estão um pouco fora aqui, que elas têm mais volatilidade, tá? Mas em grande parte, como eu citei no começo aqui, esse ETF ele está exposto, né, em ações de saneamento, de seguros, de bancos, até mesmo de varejo e farmácia que tem baixíssima volatilidade. Então realmente eu concordo que é um ETF que deve apresentar baixíssima volatilidade. A grande pergunta que fica para mim em relação a este ETF específico é se ele vai conseguir superar até mesmo a renda fixa no longo prazo. Sabendo que os juros no Brasil, né, estão aí sempre em torno de 10%, nós temos aí CDB pré-fixado pagando 12%, nós temos IPCA mais 6, IPCA mais 7, tá? A gente precisa entender se esse ETF vai conseguir superar, tá? Por exemplo, até mesmo aí o CDI. Fica essa grande pergunta. Agora, essa resposta nós só teremos no longo prazo. Não dá pra gente fazer nenhum tipo de expectativa agora no curto prazo. É de baixa volatilidade? Para quem é muito conservador, tem medo de bolsa de valores, se expor nesse ETF é uma forma de você dormir mais tranquilo, tá? Até porque você deve estar pensando, poxa, eu não tenho tempo de estudar, se eu for investir em algumas ações aqui, posso ficar com medo, né? Não vou dormir legal. Se expor num ETF como esse, que é de baixíssima volatilidade, eu considero ser uma boa opção. Até porque o ticket de entrada não é muito alto, R$100, a taxa de administração 0,5% ao ano também não é lá grandes coisas, não é tão baixa, e eu acredito que vai ter uma boa liquidez, porque o Nubank é um banco muito grande, esse ETF aqui deve ter uma ação de marketing muito grande, até mesmo eu estou gravando aqui para vocês, deve atrair muita atenção do mercado, então a questão de liquidez deve ficar interessante. Bom, minha opinião, para quem é muito conservador, tá certo? Acredito ser uma boa opção para você investir no mercado aqui na Bolsa de Valores do Brasil. Tá? Lembrando que eu gosto muito dos ETFs, por exemplo, que estão nos Estados Unidos. Né? Para quem está começando a investir nos Estados Unidos, eu gosto muito do VOO, que vai investir no SP500, no índice SP500, que são as 500 maiores e tradicionais empresas dos Estados Unidos. E agora é bom que a gente tem mais opções aqui de ETFs com qualidade aqui no Brasil também. E antes que eu me esqueça, já aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, para quem gosta do canal Mestre da Riqueza e para quem tá gostando, chegou agora e tá gostando do vídeo, também não deixe de apertar o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda demais a manter esse canal aqui gratuito para vocês, tá? É de extrema importância que você me ajude apertando o botão de curtir. Bom, vamos falar agora então do Nu Ibov Smart Height Beta 3, puta nome complicado, tá? Mas, como eu falei para vocês, o código que você vai encontrar na Bolsa de Valores é o Height 11, vou deixar aqui para vocês. Bom, segundo a administração, e eu também dei uma olhada aqui nas empresas, realmente é um ETF para quem busca mais agressividade. Ele vai atrair muito mais volatilidade, tá? Também 0,5% de taxa de administração ao ano, R$100 como investimento mínimo para você conseguir comprar a cota do ETF, tá? Bom, só que é um ETF que, olhando as empresas aqui, oferece muito mais volatilidade do que o ETF anterior, o LVOL11, que a gente falou, tá? Vamos dar uma olhada aqui
tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nas empresas que estão dentro desse ETF. Bom, a primeira empresa é a Magazine Luiza, MGLU3. Para quem sabe, né, a Magazine Luiza é uma empresa que apresentou extrema volatilidade nos últimos anos. Com a taxa de juros muito em alta, a empresa desabou, tá certo? Porque é uma empresa do varejo, né, varejo eletrônico, digamos assim. Ela também vende micro-ondas, geladeira, celulares. E o que a Magazine Luiza vende, a Lojas Americanas vende, enfim, a Amazon vende, e elas estão sempre brigando por preço. Então a margem de lucro é muito baixa. Essas empresas, elas às vezes têm R$ 1 bilhão de faturamento e tem uma margem de lucro tão pequena que às vezes faturam 50 milhões se não derem prejuízo, tá? Então é uma empresa que hoje, no cenário de hoje, eu não investiria, tá? Até porque a taxa de juros no Brasil continua super em alta. Bom, segundo aqui, a Edux é uma empresa do setor educacional, tá? Código EDUC3. É uma empresa que é interessante, investe no setor educacional, mas eu particularmente também não invisto e não gosto. Bom, a terceira empresa, Cyrela, Ciri3, é uma empresa também que depende muito da taxa de juros, tá? É uma empresa do setor de construção civil. Ela construi prédios, edifícios para alta renda. Quando a taxa de juros está muito em alta, ela vai sofrer muito. Quando a taxa de juros está em baixa, ela vai se dar bem. Teoricamente, agora que nós tivemos a notícia que os juros nos Estados Unidos podem cair no final de 2024, a taxa de juros no Brasil tende a cair e a Cyrela tende a se beneficiar. Então, nesse start inicial, pode ser uma boa. Só que lembre, quando a taxa de juros voltar a subir, Cyrela vai sofrer. A mesma coisa para a próxima empresa que nós vamos falar aqui do ETF, que é a MRV3, tá? Que é uma empresa de setor de construção, por exemplo, mais voltada à baixa renda, tá bom? Mas taxa de juros vai influenciar todas essas empresas que eu estou falando. Lojas Renner, código LREN3, uma empresa do setor de varejo e vestuário, também que é muito boa, sempre trazendo lucros, mas sofre também com taxa de juros alta, tá? Alpargatas, a Alpa 4, tá? Uma empresa também ligada até a Itaúsa, que fabrica aí o famoso chinelo Havaianas, tá? É uma empresa também totalmente ligada à taxa de juros. Arezzo, setor de vestuário, também totalmente ligado à taxa de juros. Cogna, setor educacional, também ligado à taxa de juros. Nós temos aqui a Vivara, código Viva3, uma empresa também do setor de joias, de varejo, também está ligada à taxa de juros, porém a Vivara, por lidar com um público alto luxo, digamos assim, acaba sofrendo menos, tá? Nós temos aqui a Vibra, VBBR3, tá ligado também à questão de combustíveis, a Dexco, que é uma empresa que fabrica aí produtos também como vasos sanitários, pias, enfim, também totalmente ligada aqui à taxa de juros. Nós temos a CSN, também ligada à questão do preço do minério de ferro, vai sofrer com o preço do dólar e minério de ferro. Temos a Uzi Minas, também ligada aqui à questão do minério de ferro. Temos a Cosan, aqui uma empresa, no caso é uma holding, aí no caso ela já vai investir em várias empresas, né? Nós temos a Ultrapar, aqui ligado também ao setor aqui de commodities, de taxa de juros. Nós temos a Azul, que eu não investiria de jeito nenhum. O pior setor para se investir é o setor de turismo e de aéreas. A Azul eu não investiria de jamais, apesar de ser uma empresa que tem um balanço até que redondo. Nós temos a Localiza, que é uma empresa do setor também de aluguel e revenda de veículos, uma baita empresa interessante, mas também sofre muito com a questão de juros altos. Nós temos a B3, né, que vai flutuar muito aí em relação à própria B3, no caso a Ibovespa, tá? Então quando a bolsa estiver em alta, a B3 acaba ganhando bastante, né? É uma empresa ligada muito à tecnologia, tá? Mas é uma empresa que também acaba ficando ligada à taxa de juros. Bom, nós temos aqui a Allos, nós temos aqui a Iguatemi, que é uma empresa do setor de shopping center, também vai estar muito ligada à taxa de juros. Nós temos a Hapvida, de convênio médico, nós temos a Localweb, a CVC, que é uma empresa de turismo, que eu não investiria jamais, a EZTEC, que é uma empresa também muito ligada à taxa de juros, também de construção civil, muito similar aqui à Cyrela. Nós temos a Petrobras, uma empresa extremamente ligada ao governo, né, que está sempre metendo a mão ali na Petrobras por causa dos preços dos combustíveis. Nós temos o BTG, que é um bom banco, um banco interessante, e nós temos a BRF, também ligada ao setor de alimentos, né? Então, esse ETF, no caso, a minha opinião, além de ser extremamente volátil, ele vai sofrer muito quando a taxa de juros estiver em alta, tá? Então, a tendência é que agora a taxa de juros comece a baixar. E esse ETF, no start dele, pode dar bom, tá? Só que assim, você vai investir num ETF pensando no longo prazo. Até porque se você não tem muito conhecimento em bolsa, você não sabe muito quando sair. Você sabe quando entrar, geralmente. Ah, vou comprar porque eu gostei dessas empresas. Só que você não sabe quando sair, tá? Então, eu não aconselho esse ETF para quem, principalmente, tem medo,
busca baixa volatilidade no caso, tá? E mesmo que você fale, eu sou agressivo, eu sou fodão, eu quero botar meu dinheiro em risco, tá? Esse ETF ele vai sofrer bastante volatilidade. E o Nubank não está escondendo, já está jogando limpo com você, está falando que vai ter muita volatilidade, tá? Só que principalmente isso aqui, meu amigo, quando a taxa de juros estiver subindo em alta, vai sofrer demais, vai apanhar demais. E aí você pode ficar com receio, tá? Agora, o cara que tá ali ligadão, que sabe que a taxa de juros está para subir ou descer, eu sei quando comprar, quando vender, poxa, eu acho que é muito trabalho. Acho que para você investir nesses ETFs é para você pensar no longo prazo, né, e dormir tranquilo. Então, aqui no caso o LVOL 11, eu achei legal a ideia. Já o REIT 11 eu não gostei e eu não incentivaria a investir nesse ETF, tá certo? Lembrando que aqui nesse canal a gente joga limpo com você, a gente fala real, a gente não tem patrocínio aqui para falar aqui dos ETFs de Nubank. Então já comenta aqui embaixo o que você achou desses ETFs. É muito importante a sua opinião, até porque outros seguidores vão dar uma olhada aqui no chat e também querem olhar a sua opinião, tá certo? Bom, esses ETFs você encontra aí a partir do dia 16 de julho de 2024 na Bolsa de Valores. Um grande abraço para você e até a próxima.